Ontem a rodada desse grupo, para mim, não acrescentou muita coisa, não. Eu acho que eu vou ver um pouco do outro lado, né? Do Flamengo. Não foram só boas notícias no Flamengo ontem, né? Teve a lesão do Ayrton Lucas, teve a expulsão do Bruno Henrique, já tira o Bruno Henrique do primeiro mata-mata. Teve mais uma vez a questão do Gabigol, entra, não entra, fica no banco. E o Fabrício Bruno, que não jogou, está sendo vendido. Então a gente vai ver o Flamengo, o poderio do Flamengo, tem essa pausa gigante agora da Copa América, até o mata-mata. Teremos o sorteio para ver qual o Flamengo volta para a disputa da Libertadores. Sem o Bruno Henrique, eu acho que é um desfalque considerável para frente, porque você também pode não ter o Gabigol lá na frente, no mata-mata. E o Fabrício Bruno você não terá. Eu não acho esse ano o elenco do Flamengo espetacular, cheio de opções. Eu acho o time muito bom. O time que agora foi formado com o Tite, com o Quadrado no meio de campo, o Gerson um pouco mais para o lado. Eu acho que o Flamengo vai precisar contratar para ser o malvadão da temporada. Saíram vários jogadores, não chegaram tantos assim, e curiosamente o Flamengo está vendendo e não comprando até esse momento, né? Então, eu considero até agora, nós vamos falar depois, a sua enquete eu acho que ela é saborosa, porque o Flamengo fez na Libertadores o que o Corinthians fez na Sul-Americana. Eles foram muito bem nas suas casas e foram muito mal fora de casa, né? Sendo que o Corinthians conseguiu, mesmo assim, ser o primeiro do grupo. Claro que é Sul-Americana, não é Libertadores. O Flamengo não conseguiu. Então eu ainda vejo, eu acho que o Flamengo tem muito assunto fora de campo ainda e vejo o campo necessitando de reforços, por incrível que pareça, para ele se tornar, de fato, um dos favoritos à conquista da Libertadores. Bom, você falou aí que o Flamengo fora do Maracanã não tem sido essas coisas. Tem uma reportagem sobre isso aqui também no All Sport, põe na tela, e é sobre isso que eu vou falar com o Casagrande. Cadê? Mostra aí. Por que que falando por que que o... Ah, não tem, é só um Desde o ano passado, né? Muito sim. mal fora de casa na Libertadores, né? Ele fechou sua participação na fase de grupos da Libertadores em segundo, empatou com o Milionários fora e perdeu para o Palestino e Bolívar, fora de casa. E dentro de casa fez a sua lição, Casão. E aí, tudo isso, esse bolo todo, deixou o Flamengo lá em segundo lugar no seu grupo. Bom dia, Tirone, Alícia, Arnaldo. Assim, a minha visão é o seguinte: primeiro, a Libertadores devia ter menos clubes para que realmente nas oitavas aconteçam esses confrontos que podem acontecer com o Flamengo. Porque vai ser mais uma fase, teoricamente, igual à primeira, né? Por exemplo, você pega a Champions League, que também aumentou de clubes, né? Mas logo, oitavas, quartas e final, já cai PSG e Manchester City, já vai caindo grandes confrontos. E aqui a gente tem que ficar enrolando até chegar às quartas de final para ter confronto que realmente valorize o torneio sul-americano. Então eu acho que, teoricamente, para o Flamengo não foi legal ficar em segundo, para os times grandes que ficarem em primeiro também é um terror, porque tem o Flamengo do outro lado, mas é esse o campeonato. É isso que a gente quer. O torneio ser valorizado é isso, sabe? É ter Flamengo e Atlético, Flamengo e Palmeiras, Fluminense e Atlético, São Paulo, enfim, River. É esse o torneio. O torneio sul-americano, a Libertadores só vale quando tem esses jogos, né? Se a gente ficar indo para a segunda fase, é The Strongest e Flamengo. Pô, isso aí é jogo de primeira fase. Não é jogo de segunda, não é jogo de oitavas de final de competição continental. Então eu gostei, não porque é o Flamengo, mas eu gosto que quando algum time pesado não fique em primeiro para ter a possibilidade de ter um grande jogo nas oitavas de final. Eu acho que o torneio é esse. O torneio é esse tipo. E olha que eu vou te falar. O Flamengo ficou em segundo. Se cair Flamengo e Fluminense, Atlético, Palmeiras ou possivelmente o São Paulo, e aí, o time que passar desse confronto, chega enorme para as quartas de final. Uhum. Porque os outros vão jogar com um time fraquinho, igual como se fosse a primeira fase. O que muda? O que muda você acabar de jogar contra o Palestino, estou dando um exemplo,
Passa e pega o The Strongest. Muda o quê na competitividade do time? Na sua preparação mental para tentar ganhar um título? Não muda nada. Absolutamente nada. Vai mudar porque o Flamengo vai jogar a segunda fora e a primeira em casa, né? Contra qualquer um desses. Mas quem sai grandão é aquele que passa já de cara para um competidor, para um concorrente enorme para disputar o título. Então eu vejo com bons olhos essa classificação do Flamengo, podia ser o Palmeiras, o São Paulo pode pegar segundo também, né? Então é assim, eu vejo com bons olhos quando acontece isso, porque eu quero ver jogo, eu quero ver competição, quero ver time grande se batendo para ganhar um torneio continental, sabe? Porque a primeira fase, vou te falar, é um monte de jogo ruim. A grande maioria dos jogos da primeira fase de todos os grupos são jogos ruins ou facílimos, né? Na maioria das vezes, totalmente desequilibrados, porque é muito desproporcional esse número. A América do Sul não tem esse número de times que tem hoje na Libertadores para se fazer um torneio de alto nível. Não tem. Tem um monte de times que disputam a Libertadores que, na realidade, é time de Sul-Americana. Então eu prefiro que aconteça confronto mesmo gigante logo de cara. Boa, Casão. Quer ver o circo pegar fogo, em outras palavras? Não eu quero ver City e PSG. Eu não quero ver City e Copenhague nas oitavas. É claro, é verdade, tem razão. Tem razão. O Casão está se preparando para mostrar a relíquia do rock no fim do programa, então preparem-se. Por isso que ele está nessa pegada on fire, vendo o circo pegar fogo. Vou passar para a Alice uma outra questão, que é a do Gabigol, mas antes, o Dudu Campos, Arnaldo, ele faz a seguinte pergunta que só você pode responder, que é o homem das tabelas. Quando é o sorteio? Eu não sei ainda. Teria uma data prévia, só que aí com os jogos adiados de Grêmio Internacional foi postergado. A ideia da Conmebol é fazer antes da Copa América, mas agora não tem uma data ainda certa para o sorteio. Perfeito. E o Reginaldo assim Oliveira como fala... da Copa do Brasil, aliás. O Reginaldo Oliveira fala, esses caras aí parece papo de recreio de colégio. É exatamente isso, meu amigo. Nós estamos aqui num grande recreio de colégio, somos jovens, certo? Então, continue aí com a gente. Alicia, ontem o jogo também marcou, como lembrou o Arnaldo, a primeira vez que o Gabigol reapareceu no Maracanã depois da treta toda. E o Tite falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Cadê ele? Você falou sobre essa recuperação do Alan, né, que foi um processo que você trabalhou, a comissão técnica, todo mundo trabalhou com ele. E eu queria te perguntar sobre o Gabriel, né? Ele vem de uma sequência que ele ficou suspenso. Como é que tem sido esse trabalho com o Gabriel para tentar recuperar o Gabriel? Nos últimos jogos ele acabou não entrando em campo. Vocês estão fazendo algum tipo de trabalho com ele? Como é que está sendo isso? O mesmo processo, o mesmo trabalho, claro que com as características diferentes, né? Não igualdade e equidade, mas do dia a dia, das participações, do trabalho do Alan, dele e da demais equipe em produzir para que eles estejam no mais alto nível. Rapaz, sucinto o Tite, hein? Só a cara que ele ficou ouvindo a pergunta sobre o Gabigol, Alicia, me dá a impressão que tudo que o Flamengo quer, se o Flamengo pudesse guardar o Gabigol ali num armário, trancar e falar, fica aqui, Gabigol, até acabar a Libertadores, depois a gente vê o que até acabar seu contrato, você não aparece mais, fica aí bem escondidinho, é tudo que o Flamengo queria, parece nesse momento, que o Gabigol apareça pouco, me parece. O que você acha? Pois é, a entrevista, essa resposta do Tite é uma coisa rara, né? Que é o titez sucinto, né? Porque é o mais puro titez, é equidade, igualdade, que não quer dizer nada, né? Mais sucinto. Eu até coloquei no finalzinho ali da minha coluna ontem, assim, 3 destaques para mim, né, da partida. Um é o quanto o Pedro é um atacante estupendo, né? Porque com erro do adversário, sem erro do adversário, nem todo mundo consegue aproveitar, e ele consegue, né? Ele tem um domínio de bola, uma presença de área incríveis. A entrada do Bruno Henrique foi absolutamente criminosa, né? Então prejudica o Flamengo e por pouco não quebra a perna do adversário. E lugar que o Gabigol já era,
né? O Gabigol praticamente dá para selar o fim dele no Flamengo, não só por toda essa questão extra-campo, mas porque ele claramente não é uma opção para o Tite. Ele é um cara que não resolve. Ele é um cara que você não põe quando o Flamengo precisa do resultado, quando o Flamengo precisa botar alguém em campo para fazer a diferença, e não põe quando o resultado está garantido. Então o Tite fez 5 alterações, o jogo ganho, e o Gabigol não entrou. Então isso é um sinal de quê? É um sinal de que ele é um cara com que um treinador não conta. É um cara que não faz a diferença para o treinador. E aí isso diz muito sobre a importância dele no elenco. Né? É um elenco que agora tem o Lohan, né? Eu concordo que o Flamengo é um time que precisa pensar em se reforçar, talvez ali na lateral direita, pensar em algumas opções, mas o fato é que o Tite tem olhado para outros jogadores antes de olhar para o Gabigol. Né? Então, num jogo em que o maior destaque relacionado ao Gabigol foi o seu sósia, que precisou fazer a barba ali na arquibancada, porque percebeu que o Gabigol tinha mudado o visual de novo, isso diz muito sobre a situação do Gabriel. Né? É um cara que não consegue entregar dentro de campo e fora de campo faz besteiras constantemente. Então, o destino dele parece bem selado, né? Libertadores agora só volta no segundo semestre, então essa janela de meio de ano parece cada vez mais um caminho para o Flamengo dar um outro destino para o Gabigol. Aparentemente tem interessados, né? Porque no futebol sempre tem gente disposta a investir dinheiros que tem ou que não tem em jogadores que podem fazer a diferença, mas a verdade é que o Gabriel não tem feito a diferença há muito tempo. Né? Ele não consegue, já aí há mais de um ano e meio, ser um fator diferencial no Flamengo. E aí ontem, para mim, foi a prova. Né? Quando você não põe no momento em que o time está em situação difícil para ele mudar o jogo, e você não põe quando o jogo está ganho, para que ele serve? Né? Para muito pouco. E ontem isso, mais uma vez, ficou claro. E eu fiquei pensando, né? Se não é um Tite, se é um cara com menos força nos bastidores, com menos envergadura, ele vai colocar para fazer o teste com a torcida? Não vai? Isso claramente para ele é irrelevante, né? Ele não vai botar o Gabigol para ver como é que tá, para sentir a pressão, o pulso da torcida, e não vai botar porque no time não faz diferença nenhuma. Então, a realidade hoje do Flamengo com o Gabigol é de provavelmente um futuro aí de caminhos separados, de uma separação amigável, eu imagino, mas não faz mais sentido manter esse relacionamento, né? Porque não está dando frutos.